Oi, tia. Oi, tudo bem? Tia, eu tô sem meus livros aqui em casa. De novo? Como que você vai fazer para estudar pro simulado que é amanhã? É por causa que agora eu vou pra casa da minha avó. Só que aqui em casa temos caderno. Entendi. Estuda pro simulado amanhã, tá? Não deixem de estudar, não. Cadê a câmera de vocês? Por que que não tá ativada? Ativem as câmeras. Beatriz, Luísa, João Pedro, Ítalo, Catarina, Emanuel. Oi de novo, Emanuel. Ativa a câmera. Tia, você sabe que horas que é amanhã a simulada? A partir das... Confirmar aqui, peraí. Simulado, simulado. Acho que a partir das 13h30. Deixa eu verificar aqui. 13h30. Das 13h30 às 15h30. Então ele vai Nossa, começar 1h30 e vai até às 3h30. tinha pouco tempo. Né não? Fazer um simulado. Não, é o prazo que vocês fariam na escola. Vocês usam uma aula para fazer um simulado de 50 questões? 40? Né? Dá tempo, sim. Mas cadê o Manuel? Saiu? Tia, não é pra mostrar a tarefa de geografia, não? Pode, só que eu vou fazer revisão, tá? Tá, mas é só pra senhora ver. Uhum. Quem fez pode me mostrar. Embora eu vou fazer revisão. Tia, foi que página? Peraí, só um minuto. Foi a página 61. É. Alguém tem contato do Emanuel? Eu tenho aqui só o WhatsApp da mãe dele. Hã? O Emanuel está aqui. Cadê ele que eu não tô vendo? Ah, Ele agora tá. eu tô vendo. Oi, Emanuel. Oi, Emanuel tia. foi... Oi. Emanuel foi assistir um pouquinho a aula do oitavo ano. Ô tia, por causa que eu pensei, é porque você mandou lá no grupo, né? Eu pensei, então eu vou entrar, né? Então é aula. Então eu entrei. Você não olhou o horário não, que era pra você entrar? Eu perdi o horário depois que minha mãe reconfigurou meu telefone. Ah, tá. Porque tava lá às 2h30 no convite. Então eu só entro a hora que vocês mandam. Entendi. Então tá bom. Horário Então de... vamos lá, todo mundo fez a tarefinha, menos o João Pedro. Deixa eu anotar aqui, só um segundinho. Que eu tô... Onde eu coloquei minha chamadinha aqui para anotar. Ok. João Pedro, você não fez não? A senhora viu, professora? Vi, vi. Maria Vitória já Tia, fez. Maria desculpa Lúcia eu ter viu. entrado. Desculpa eu ter entrado mais tarde, é que eu entrei, só que eu não tava vendo ninguém. Aí eu Ah, tive. tá. Aí encerrou pra mim, aí eu tive que entrar de novo. Entendi. Tudo bem. Acontece também, tá? Não tem problema não. Essa página? É, essa mesma. Essa mesma. Só pegar meu livro aqui em cima aqui, que eu achei que eu tinha pego e não peguei. Peguei o livro errado. Ô tia, pode perguntar a minha mãe?
Mas Fala fala de com novo que eu não você, entendi nada. às vezes em quando você Fala de tá na novo que eu cidade. não entendi. Você falou que você é o nome da minha mãe. Mas lá no grupo tem meu nome. Como? Não entendi. Tá cortando seu áudio. A internet deu tete. Fala novamente ou manda pra mim escrito pelo bate-papo que eu vou saber, vou entender melhor. Tia, a gente vai A senhora fechar. viu minha tarefa? Vi, A senhora viu a minha, tia? vi. Todos que me mostraram vi. Nicole vi. Vitória. Deixa eu ver aqui. Ah, tia, ontem eu fiz a sondagem. Você fez? Fez? Sim, quando acabou a aula, eu fiz lá por umas 4 horas. Tá, eu vou olhar lá se você me enviou, porque eu notei só dos seus colegas. Tia, me encaminhou, que foi, senhora? Sondagem, Nicole? Dessa vez, pelo menos. Sim. Fiz. Não, João fez? Nicole não tá lá, não Tinha enviado, não? me enviou. Tchau, vou fazer. João Pedro também. Ué, todas eu enviando, mas não tá chegando a você. Pois é, João senhora. Pedro, eu não recebi não a sua. Ué. Não recebi, tá? Meninos, eu vou fazer correção hoje não. Vou fazer revisão do conteúdo para o simulado de amanhã, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Espera aí. A hora que abrir para vocês, vocês me falam, tá? Por favor. Abriu, tia. Tá, abriu? O meu ainda não. O meu ainda tá. Internet, viu? Internet, sua conexão tá ruim, então. Agora foi, tia. Foi? Então tá bom. Então vamos lá. A geografia, o que vai cair no simulado de vocês é o capítulo 2 do livro 2, que fala das características da crosta terrestre. Ah, tia. Então, ela vai começar falando da deriva continental, né? Então, acredita-se que anteriormente, né, há mais de 225 milhões de anos atrás, o nosso continente ele era um único continente, né? Um supercontinente, que chamamos de Pangeia. E aí, de acordo com o tempo foi se passando, foi existindo então certas fragmentações nesse supercontinente Pangeia. A primeira fragmentação dividiu ele em 2 supercontinentes, tá? Essa divisão aconteceu então a divisão formando a Laurásia e a Gondwana. Depois, vocês estão conversando muito aqui. Catarina, todo o conteúdo tem que ser estudado. Não está fora do que a gente... Não está difícil, porque está dentro de atividades que a gente já realizou juntos, conteúdo que nós já vimos, mas o capítulo 2 ele tem que ser estudado para o simulado, tá? Então, depois ele recebeu uma nova fragmentação, né? Isso aí aconteceu, essas superdivisões, devido às correntes de convecção. As correntes de convecção é o que explica como que essas divisões elas foram feitas. Então, hoje nós sabemos que as placas tectônicas elas vivem em constante movimento. E é esse movimento que faz com que
o continente ele seja então dividido, né? Então, começou-se assim. Alguém tem dúvida sobre essa parte inicial? Como que ocorre então as correntes de convecção? Ela então é formada, né? A gente tem aí a crosta terrestre e a crosta terrestre ela é formada por várias porções rochosas, que é o que a gente chama de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas são todas as porções rochosas existentes na crosta terrestre, tá? Ou litosféricas. Então, elas podem ser chamadas de placas tectônicas ou litosféricas, é a mesma coisa. E aí a gente tem também a crosta oceânica e a crosta continental. Não são formações contínuas, quer dizer que elas são diferentes. Então, existem aí, ó, no material rochoso, que é na crosta terrestre, nós vamos encontrar o manto. O manto ele é composto por uma composição chamada de magma. E o magma é lá que está a temperatura elevada da Terra, tá? Tanto temperatura como pressão. O núcleo da Terra ele não é bem estudado, justamente devido a essa alta temperatura, como nós já estudamos anteriormente. E aí, gente, para a gente entender, a gente tem aqui o continente, tá? A gente tem aqui, ó, uma crosta continental e aqui a gente tem uma crosta oceânica. Ela é subdividida dessa seguinte forma, tá vendo? Aqui o nível do mar, aqui nós temos uma plataforma continental. Então, ó, o magma, ele sempre vai estar se movimentando e ele sempre vai estar em elevada temperatura, tá? Então, ele vai quando acontece essas elevadas temperaturas, ela desloca tanto ao ponto de que a pressão faz ela se deslocar nesse sentido, aí ocorre um movimento na crosta terrestre que chama de ascendente, tá? E esse movimento ele acontece até que ele entre em contato com a parte externa da nossa crosta terrestre. Meu volume tá baixo? Muito baixo? Ah, tia, eu não tô entendendo muito bem, não, o que a Sara tá falando. Eu já aumentei no meu celular, assim. Você tem um fone de ouvido? Tem, tia, só que eu não sei onde tá. Se você usar um fone, talvez fique melhor. Você não sabe onde tá, não? Não, tia. Então tenta ficar num lugar assim que você tenha menos barulho possível. Consegue? Talvez o seu quarto. Aí você fecha a porta também, que aí talvez você ouve melhor, tá? Quando você chegar lá, você me avisa se deu certo. O restante, os demais, estão me entendendo bem? Sim. Sim? Então vamos continuar. Esses movimentos, né? Essa parte, né? Esse movimento do magma que faz com que o material liberado em alta temperatura entre em contato com a crosta. O que acontece após esse contato? Depois que acontece esse contato, esse material pastoso que saiu do manto devido à alta temperatura e à pressão, ele vai se esfriar, ele vai resfriar. E aí ele vai fazer um movimento de descida, que é chamado de descendente. Esses movimentos ascendente, que é de subida, e descendente de descida do magma, que é o que acontece, ó, a liberação de gases no interior do manto, é o que forma essas correntes de convecção, tá bom? Então, o que acontece? O magma ele tem uma temperatura muito elevada e uma pressão muito alta. Quando ele começa a elevar a temperatura e aumentar a pressão, ele vai mover. Ele vai liberar o material pastoso, que ele sobe e entra em contato com a crosta terrestre. Esse movimento de subir a gente chama de ascendente, tá bom? Entrou em contato com a crosta. Depois que ele entra em contato, ele subiu, entrou em contato com a crosta terrestre,
ele vai resfriar, que é o material pastoso que ele liberou, vai resfriar. Quando ele resfriar, ele vai descer. Quando ele desce, nós chamamos esse movimento de descendente. Quando isso acontece, esse ciclo todo acontece, é onde acontecem os movimentos que a gente chama de correntes de convecção do magma, que é o que faz as placas tectônicas se movimentarem. Ficou claro isso daí? Então, vamos continuar. Então, ó, a superfície terrestre ela é dividida em grandes e pequenas placas tectônicas. E elas vão se deslocando lentamente sobre o manto. É tanto, meninos, que a gente não vê, nós não percebemos a olho nu. Quando o pico ele é muito elevado, é que a gente sente aqueles possíveis tremores, tá? Então, tem uma escala para calcular esses tremores. Então, as placas que nós temos são essas daqui: a africana, antártica, euroasiática, indo-australiana, de Nazca, do Pacífico e sul-americana. Então, ó, esse mapa do livro de vocês vai mostrar todas essas placas aí, tá bom? A placa sul-americana, aqui onde engloba o nosso país, placa norte-americana, tá? Placa de Cocos, placa do Caribe, placa euroasiática, que pega a parte da Europa e da Ásia, tá? Placa arábica, viu? Placa africana, então tá todas aí, tá? O movimento das placas vai interferir diretamente na formação, tá? E também na transformação do relevo, tá bom? Então, tá relacionado ao nosso solo. E esses movimentos, eles são divididos em 3 movimentos diferentes, porque são movimentos que também têm direções diferentes, tá bom? O primeiro movimento é o convergente. O que quer dizer isso? Que as placas, elas se deslocam para o mesmo ponto. E aí, quando elas se deslocam para esse mesmo ponto, elas vão sofrer um choque, porque elas vão se encontrar de frente uma com a outra, que é o que também elas vão sofrer, provoca uma colisão e elas vão sofrer um choque. Colisão, choque, a mesma coisa. Então, olha só, convergente, vai estar uma de frente com a outra e vai sofrer uma colisão ou um choque. A outra é a divergente. Já a divergente, presta atenção na imagem, ó. Convergente, junta as duas, tá vendo? Não tem divisão. Olha a imagem aqui. Isso aqui é o movimento de uma placa convergente, tá bom? Já a divergente, elas vão se deslocar em sentidos contrários. Uma vai para a direita, uma vai para a esquerda. E aí, ó, um exemplo disso, que elas vão se afastar uma da outra, vai abrir parecendo essas fissuras, esses buracos. E aqui a gente tem um exemplo disso que acontece, tá vendo? Olha aqui a imagenzinha do mar, ó. Que é lá na Islândia, tem esse exemplo aqui. E por último, a gente tem a transformante. A transformante, o que vai acontecer? Elas vão se deslocar em sentido contrário, mas lateralmente, ao lado de uma da outra. À medida que uma sobe e a outra desce, elas vão sofrer atrito, porque elas vão se arranhar à medida que isso acontece. E aí a gente tem esse tipo de relevo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ó, uma sobe, uma desce, mas sofreu atrito uma com a outra. Tá vendo? O que é importante a gente saber disso, né? Entender como que elas se movimentam, tá? Então, aqui, ó, essas áreas de contato entre essas placas tectônicas, né? Aonde vai acontecer, gente, 2 eventos importantíssimos, que são os terremotos e também o vulcanismo, tá?
Então, os vulcões que entram em erupção é justamente devido a essas altas temperaturas, devido a esses movimentos que tem das placas tectônicas, tá bom? Então, o que vai promover? Terremoto ou vulcanismo. Já o nosso Brasil, né, pela posição que ele tem atividades sísmicas muito baixas, quase que imperceptível até. Porque isso se relaciona muito com o local, tá? Qual a importância da formação dos solos? Vamos entrar nesse assunto aqui agora. Então, a gente entendeu como que aconteceu a origem do nosso continente, né? De todos os continentes. Como que ele se dividiu, qual o tipo de movimento que as placas tectônicas faz, né? E aí, agora a gente vai entender os tipos de solo, tá? O solo, então, ele é dividido, ele é formado por minerais, né? Por compostos orgânicos também, decomposição das rochas, tá bom? Aí, olha só. Nós temos uma rocha recém-exposta. Aí a gente tem um solo jovem, que são os sedimentos, né? Que são onde se encontram os fungos, as bactérias. A gente tem um solo raso, tá? Onde as sementes começam a germinar. E por último, a gente tem um solo maduro, tá? Que é um solo mais rico em mineral. Então, quais são os aspectos, né, que a gente tem que considerar do solo? Ele é um elemento do ecossistema terrestre e habitat para micro-organismos. Nele se desenvolve a vegetação e as atividades agrícolas, regula o escoamento de infiltração da água da chuva, é um recurso natural, já que ele pode ser extraído da areia, argila, entre outras matérias-primas. Quanto à espessura, depende muito da alteração dessa rocha matriz, que é a rocha que dá origem ao solo, ao longo do tempo. Então, a gente vai ter aí textura, são solos argilosos e arenoso. Cor, são solos vermelhos, amarelos ou cinzas. Ricos ou pobres de matéria orgânica, tá? Então, depende muito. Isso aqui é só uma esqueminha de como que isso acontece, depois vocês podem dar uma lida. E aí, é claro que o solo ele também passa por degradação, ele passa meio que degradação mesmo que a gente fala, né? Passa por sofrimento aí devido à ação do homem. O que o homem faz que degrada o solo? Uso inadequado dele, uso inadequado do solo, como por exemplo, o excesso de inseticidas e componentes químicos no solo na plantação de culturas, tá? Vai permitir que nesses cultivos agrícolas vai fazer com que reduza a fertilidade desse solo, provoque nele erosões como essa aqui que a gente está vendo, e provoca nesse solo também a desertificação, impede com que plantas elas possam nascer e se brotar ali também, tá bom? Então, medidas para que esse solo ele seja mantido. Aqui tá algumas propostas, tá bom? Para que isso aconteça. Deixa eu continuar. Agora vamos falar um pouquinho do que seria um terremoto e um vulcão, tá? A gente já entendeu que esse deslocamento das placas tectônicas, elas podem provocar esses dois tipos de fenômenos, né? Ou ela vai causar terremoto, ou ela vai provocar um vulcanismo, tá? Então, olha só. A gente viu também que elas vão estar sempre se movendo ou no sentido convergente, ou no sentido divergente, ou no sentido transformante. Convergente, elas vão se colidir, vão vir uma de frente com a outra e sofrem uma colisão. Divergente, elas vão em lados opostos, tá? Com uma direita, uma esquerda, então abre um espaço no meio. E a transformante é aquela que enquanto uma sobe, a outra desce, elas vão sofrer um atrito nesse movimento, tá bom?
Com esses movimentos aí, meninos, é o que vai acontecer, as vibrações, os tremores, tá bom? Que é os terremotos ou os abalos sísmicos. E esses movimentos permitem também que liberação do magma, que é aquele composto pastoso que a gente viu. E quando ele atinge a crosta terrestre, é o que vai acontecer as atividades vulcânicas, tá bom? Então vamos entender o terremoto. O terremoto, né, é prova de que a crosta terrestre ela continua em movimento, ela continua se deslocando, tá? Ela não parou. Então as ondas sísmicas, elas vão mostrar isso, tá bom? Agora, é importante, quando o terremoto acontece na crosta oceânica, é o que acontece o famoso fenômeno chamado de tsunami. Inclusive, tem até um filme que tem esse nome, Tsunami. Vocês já ouviram falar desse filme? Já ouviram? Sim, tia. Não, Sim. eu nunca ouvi falar. Um filme que tem o nome de tsunami. O nome do filme é Tsunami. Quem quiser assistir, é uma indicação de filme para vocês assistirem depois. É um filme, assim, uma história muito boa, mas, no entanto, triste, viu? É muito triste. Já assistiu, Vitória? Triste mesmo. Mostra muito o contexto de uma família que estava passando umas férias. E aí eles sofrem esse tipo de acidente, né? No lugar que eles estavam. Então, é uma dica de filme para vocês assistirem depois. Ele tem esse nome mesmo, Tsunami. E aí, gente, é claro que existem algumas coisas, né? Alguns meios para fazer essa leitura, né? Para identificar essa escala de abalo sísmico. E aí é um sistema chamado de sismógrafo. Ele vai medir a intensidade desses abalos, que é feita por uma escala chamada escala de Richter, tá? Os terremotos mais violentos são aqueles que atingem de 9,2 a 9,5 graus, tá? São os terremotos mais intensos. Esses mais intensos é aquele que destrói tudo, a magnitude dele é a destruição total dos lugares habitados. Aí, continuando. Aqui é a escalinha de Richter, tá? Então, ó, entre 1 a 3,5, nós temos aí, no sentido que não pode ser registrado. Acima de 3,5 até 5,4, ele pode causar pequenos danos. Entre 6,1 e 6,9, danos graves. E maior que 8, a gente tem aí muito forte, causa destruição total. 7 a 7,9, tremor de grande proporção também, é grave. Já entre 5,5 e 6, a gente tem aí pequenos danos em construções, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma amostra de imagens de 2 terremotos que aconteceu. Então, aqui à esquerda é no Haiti e aqui à direita no Chile. Vocês podem ver, esses 2 terremotos, eles tiveram magnitudes grandes, né? Porém, do Chile foi maior em magnitude do que o do Haiti. No entanto, vocês verem a diferença aqui de destruição, todos os 2 terremotos são de destruição quase que total. No entanto, o Haiti foi mais destruído que o Chile. Vocês sabem por que isso aconteceu? Alguém pode me responder? Tia, repete de novo? Olha só, 2 terremotos que aconteceu no Haiti aqui e aqui no Chile. Todos os 2 foram de magnitude forte. Vocês sabem por que o Haiti ficou mais destruído do que o Chile? Se os 2 tiveram terremotos de destruição forte? Qual é a diferença?
Tia, por que uma cidade estava mais baixa que a outra, tia? Não, o movimento das placas tectônicas é praticamente o mesmo. Não. Isso aqui está relacionado à estrutura, viu, sexto ano? Quando um país ele tem suas casas mais estruturadas, construídas mais firmes, a destruição ela é menor. Como o Haiti ele não é tão preparado na construção de suas casas, a destruição foi maior, tá? O vulcanismo, nosso tempo já está acabando. O vulcanismo é aquilo que eu falei para vocês. É todo aquele movimento do magma dentro do manto e todo aquele material pastoso que ele vai liberar para a crosta terrestre. E quando isso acontece, a gente chama isso de lava, tá? Lava vulcânica. Ela é extremamente quente e ela chega a ir quilômetros e quilômetros de distância, assim, por poucas horas, tá bom? Alguém mandou algo aqui para mim? É importante? Ah, Maria Vitória, só isso? Então, ó, outra coisa, né? A gente ainda tem tempo. Outra coisa, né? O magma, quando ele sofre uma ascensão, o que quer dizer? Ele tem um efeito de elevar-se, ele vai para cima, tá? Então, quando isso acontece, é onde ocorre a erupção vulcânica, tá? Ele vai liberar essa lava e ela vai escoar para onde ela tem que ir, ou é para o solo, ou é direto para o oceano, depende muito. Quem é responsável para entender isso? É justamente os vulcanólogos, são cientistas que estudam, especialistas que estudam esse tipo de erupções vulcânicas. Meninos, então, ó, essa parte de formação do relevo, os agentes internos, eu vou deixar para vocês lerem, porque não é difícil, é só leitura mesmo. Agentes externos, tá? As erupções, as erosões, tudo isso aqui é tranquilo, é só ler. Então é isso. O conteúdo para o simulado é esse. Como eu disse para vocês, não está difícil, está fácil porque é dentro do que a gente já estudou, é dentro do que a gente fez junto de atividade, então difícil não tá, tá bom? Amanhã eu vou liberar o link para vocês às 2h50, nós vamos ficar até às 15h30, os 40 minutos que permite. Quem vai, o que vocês vão precisar, né? Vão acessar o Zoom, quem tiver algum problema, quem tiver alguma dificuldade ou quiser tirar algum tipo de dúvida comigo. Eu não me importo em tirar a dúvida de vocês, só que é importante uma coisinha. Eu não vou te orientar no sentido igual eu faço no seu. Pega lá no seu livro, estuda isso. Não. Eu vou poder tirar, eu vou tirar suas dúvidas da minha aula, na prova. Por isso que eu tô aqui na Gente falando com a senhora, eu não tô escutando o que tá falando. Acabei de desativar quem estava falando comigo. Então, eu vou estar disponível das 14h50 até às 3h30. O que vocês vão poder fazer? Quem tiver algum tipo de problema em acessar, ou quem tiver algum tipo de problema em alguma questão, pode estar entrando e tirando a dúvida comigo, tá? Então, era isso. No demais, não está difícil, está fácil, está dentro do conteúdo que a gente já estudou junto e trabalhamos juntos nas atividades das nossas aulas. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Então é isso, meninos. Não tá difícil, não. Rapidinho aqui, deixa eu só ver aqui o que eu aprontei. Então, para quem eu consegui lá, os que eu já anotei, né? Bia, essa sondagem que eu fiz de vocês responderem, ela valia só 4 pontos, era 1 ponto para cada questão. Então, a Bia, cadê a Bia? Bia teve 3 acertos, a Catarina 4, Emanuel 2, Ítalo 2, Luísa 4, Maria Lúcia 4, Maria Vitória 2, Noemi 3, Vitor Hugo 2. Os outros eu ainda não anotei. Vitória, tem que olhar lá se eu recebi a sua. E o João Pedro e a Nicole,
Por favor, eu deixei em aberto. Tenta responder lá para mim ainda hoje, tá? É isso. Então, alguém quer falar alguma coisa? Nossa aula tá para acabar automaticamente. Não? Então tá. Tchauzinho, então. Fiquem com Deus. Bons estudos. A gente tem simulado amanhã, vocês entenderam, né? Se tiver algum problema ou dúvida, pode estar acessando lá o Zoom. Não, tia, tá tranquilo, eu consigo fazer minha prova tranquilamente, precisa acessar não. Só se você tiver dúvida ou algum problema, tá bom? Então, tchau, meninos. Tchau.